hoje temos uma visita internacional. Ora, pois, estamos com Patrícia Ribeiro. Seja bem-vinda. Como você é linda. Tudo bem, Bela? Olha, tô bem. Patrícia Ribeiro é uma cantora portuguesa. Exatamente. É a primeira vez que vem pro Brasil? Não, esta é a sexta vez. Sexta vez, exato. Aí sei que você fala assim, mas gente, o sotaque dela já está tão mais leve. Acho que é por isso, né? Porque Portugal também é um país que recebe muita imigração brasileira. É verdade, então eu tenho muitos amigos brasileiros. Então chega um ponto, já falo português com o brasileiro, acabo já por ser como se fosse eu sou brasileiro. Já é mais ou menos, é verdade. Agora me diga uma coisa, tem muita gente te vendo agora no vídeo e fala, gente, é uma mulher muito bonita mesmo, e não sabe da sua história. É verdade. Sua história é uma história de vida, uma história de luta, mas uma história de grandes conquistas. Isso que eu acho muito legal, ainda mais em Portugal, que é um país super tradicional. Se a gente acha que aqui as coisas são difíceis, lá a situação é mais rígida ainda, né? É bem mais complicado, até porque eu sou neta da oficial da Marinha, portanto já deve calcular como é que foi de facto toda a minha luta, toda a minha história, porque eu sou filha de pais divorciados, a minha mãe filha de um oficial da Marinha, filha única com uma educação muito rígida, então foi muito difícil para a minha família aceitar todo este meu processo, toda esta minha transição foi muito difícil. Você em casa tá querendo saber do que a gente está falando? Vamos para a matéria que você vai entender. Rodou. Talento, sucesso e fama. Essas palavras podem facilmente ser associadas a Patrícia Ribeiro. Essa é minha loteria. Loteria do amor. Esta cantora portuguesa descobriu seu dom ainda na adolescência. Aprovada na seleção dos jovens cantores de Lisboa, Patrícia participou de diversos espetáculos com os Onda Choque e Popline, grupos musicais adolescentes de muito renome em Portugal. E não há mais razão para te sentires mal, deseleva o vento e afinal. Atualmente, Patrícia é uma das maiores estrelas de seu país. Os hits Lotaria do Amor e Zumba Sem Fim alavancaram o sucesso internacional da cantora, vendendo milhares de discos na Austrália, Canadá e a levando a fazer algumas apresentações na Suíça. Quero mais de zumba, quero mais de ti, quero mais do ritmo, quero dançar sem fim. Mas, ao contrário do que possa parecer, a carreira de Patrícia nem sempre foi trilhada só por bons momentos. Quem vê a loira no palco não imagina o que ela passou para se tornar a primeira cantora transexual portuguesa. Patrícia, na verdade, nasceu Nuno Miguel Nogueira Ribeiro. Seu rosto de menina e sua linguagem corporal eram vistos como uma fase pela família. Uma fase que passaria com o crescimento de Nuno. Porém, o jovem garoto nunca se sentiu de fato um garoto. Sentia-se sim uma mulher, presa num corpo que não era seu, um corpo de homem. Quero ter comigo o sabor do teu beijo. Na pré-adolescência já tinha total consciência de sua condição. Se maquiava, vestia-se com roupas femininas e já namorava alguns meninos da vizinhança, esses que nem imaginavam se tratar de um rapaz. Já sua família só descobriu quando os garotos começaram a bater a porta procurando por Ana Rita, nome que ela mesma adotou na época. Rejeitada pela família e expulsa de casa aos 13 anos, a jovem não teve opção. Passou por inúmeras dificuldades, chegando até a se prostituir. O começo não foi nada fácil, mas o dinheiro a fez continuar. Entre um programa e outro, Patrícia acabou conhecendo um tradicional reduto gay de Lisboa, o bar Finalmente. Foi lá então que ela teve o primeiro contato com o universo transsex. Decidida desde os 20, Patrícia só conseguiu fazer a cirurgia de mudança de sexo aos 28 anos de idade. Operada e em busca de formas mais femininas, a cantora caiu numa grande armadilha, o perigosíssimo silicone industrial. O silicone industrial é um produto que ele é usado para lubrificar alguns equipamentos e algumas coisas. Então,
ele tem um custo muito baixo. Existe um substituto dele que chama-se PMMA, polimetilmetacrilato, um produto legalizado, mas que nada mais é do que um silicone filtrado e esterilizado. É autorizada a utilização em pequenas quantidades para tirar uma ruga do rosto, para um vinco pequeno, alguma coisa assim. E tem gente que usa, não existe autorização para usar no corpo, tem gente que usa no corpo também em quantidades muito grandes. E o problema vai ser idêntico, a consequência é idêntica ao do silicone industrial. Ele chega às vezes aos pés. Você colocou na nádega, literalmente, você colocou na nádega, ele às vezes se localiza no abdômen, ele se movimenta, vem para o abdômen, ele vai para a perna, ele vai para os pés. O pé fica como se fosse um pé de elefante. Mas a Patrícia, quando chegou, ela tinha colocado, não me lembro exatos quantos anos, mas bastante tempo, e estava exatamente com essa forma, com essa alteração de forma muito grande. E o rosto, aquele rosto que fica bolachudo, que tem o rosto que fica com o rosto de travesti. Você olha, até em mulheres ficam com aquelas bocas exageradas, que as pessoas têm o costume de chamar de botocada, como se fosse com botox. Não tem botox nenhum naquilo. E aí ela chegou aqui tendo que resolver uma série de... Isso, retirar o silicone do rosto, retirar o silicone na nádega, dando uma forma melhor. Foi retirada uma quantidade bastante grande e ela acabou depois ainda fazendo uma prótese para dar uma forma mais bonita. Sofrendo todas as terríveis sequelas causadas por essa substância, Patrícia teve de passar por uma cirurgia de 10 horas. E hoje ela está aqui para nos contar a sua experiência. Saiba mais sobre a vida, carreira de Patrícia Ribeiro, agora aqui no Mulheres. Agora, reduzindo aqui um pouco da história de vida da Patrícia Ribeiro, a gente vê que foi difícil, não foi um momento fácil lá da sua adolescência até hoje. E aí você contava que foi mais complicado ainda do que a gente viu ali no vídeo. Começou com silicone industrial, né? Eu acho que foi. Eu, ao ver esta peça de reportagem, fez-me reviver, voltar atrás no tempo e relembrar vários episódios que eu passei na minha vida, porque, de facto, como dizem muito bem, Portugal é muito conservador. Foi uma luta muito grande, não só familiar, mas também na sociedade. E passei por. Fiz também algumas loucuras que hoje, com 34 anos, também estou mais madura, estou mais consciente, fiz algumas loucuras que me arrependo totalmente. E uma delas foi, de facto, a aplicação de silicone industrial no rosto e no corpo, que eu deixo um alerta também para todas as pessoas que estão a passar por um processo de transição, para que procurem os profissionais da medicina, não cometam essas loucuras, porque eu, infelizmente, eu vim ao Brasil pela primeira vez e logo na primeira vez que eu vim fazer essa cirurgia de retirada, eu estive à beira da morte. Foram 10 horas de cirurgia, eu perdi muito sangue, mas graças a Deus eu tive a sorte de encontrar um especialista como o Dr. Luís Paulo Barbosa, que sensibilizou com o meu caso, e eu já tinha feito uma pesquisa na internet sobre esta temática, mas foi de facto... acho que foi uns momentos mais delicados da minha vida, porque estou em Portugal, venho para um país que eu não conheço e logo fico à beira da morte. Tive que ser levada para um hospital privado para levar uma transfusão de sangue, então acho que marcou muito, e quando estava a ver a peça emocionei-me um pouco, porque eu tenho uma relação muito próxima. A única pessoa da minha família que esteve sempre próximo de mim é a minha rainha, a minha confidente, é a minha avó. E é curioso, com 75 anos, do interior de Portugal, que às vezes as mentalidades são um pouco mais conservadoras, foi sempre a mulher que esteve do meu lado. Então eu todos os dias falava com a minha avó. Eu até emociono-me um pouco a falar do assunto. E eu não tinha coragem de dizer à minha avó que estava entre a vida e a morte aqui no Brasil.
Eu só queria poder recuperar. Eu estava preparada para a morte, mas não aqui no Brasil. Queria morrer junto da minha família. Foi uma cirurgia muito difícil, mas eu, graças a Deus, tenho que agradecer à equipa médica do Dr. Luís Paulo, que me tratou com muito carinho, me levou para um hospital privado e eu levei uma transfusão de sangue e eu acho que serviu-me de lição. Acho que foi a fase da minha vida que eu temi de facto pela minha vida e acho que serviu de lição para o resto da minha vida, para não cometer mais essas loucuras. Mas isso não foi um desespero também? Digo no sentido de você tá num corpo que a sua cabeça é o contrário daquele corpo. Aí você olha e fala assim, puxa, eu tô num corpo que não é meu, a minha cabeça é diferente, eu não sou isso que eu vejo no espelho. Essas loucuras que eu cometi na altura foi de facto por falta de informação. Porque era de facto o desejo de querer ficar mais feminina o mais rápido possível e cometi essas loucuras. Hoje eu vejo as coisas de uma outra forma, porque de facto, para quem não sabe, nascer no corpo errado, tudo tem a ver com o cérebro. Nós podemos mudar o rosto, podemos mudar o nariz, mas o cérebro não se pode mudar. O cérebro ou é feminino ou é masculino. É uma escolha, né? Aliás, isto tem a ver à nascença com uma zona do cérebro que se chama hipotálamo, para quem não sabe. E de facto eu já nasci assim, eu não podia contrariar de facto, porque eu já nasci com esse problema. E só quem passa de facto por um processo de transexualidade é que sabe o que é de facto nascer no corpo errado, porque é um sofrimento muito grande. E quando não existe um apoio familiar, é complicado, porque há pessoas que vivem durante uma vida inteira aprisionadas num corpo errado e vivem infelizes para o resto da vida porque não tiveram de facto um apoio familiar e de facto uma força, uma coragem para dar este passo, porque é muito importante ter um apoio familiar. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui harmonizar o apoio da minha família, mas não foi nada fácil, principalmente para a minha mãe. Hoje em dia eu tive uma relação muito afastada do meu pai. Como eu disse no início, os meus pais divorciaram-se muito cedo. Mas hoje em dia eu tive anos de separação do meu pai, que estamos a ver aqui na foto. É muito gratificante esta foto, sensibiliza-me bastante. Hoje temos uma relação muito próxima, somos grandes amigos. É curioso, eu cheguei com o meu pai recentemente, que o meu pai agora vive na Alemanha. Se ele me estiver a ver, um beijinho, pai. E é curioso que hoje em dia temos uma relação muito próxima, chegamos a ir a um barzinho, a uma balada. Juntos. É tão curioso ter esta relação com o meu pai, que tivemos tantos anos afastados, e hoje em dia eu digo mesmo, eu acho que a base para tudo, o pilar é de facto a família. Quando não se tem um apoio familiar, nada faz sentido. Você passou por uma fase, você foi expulsa da sua família. Foi, porque... De repente você se viu na rua sem saber o que ia fazer. Aí você se prostituiu para conseguir esse dinheiro. Com esse dinheiro é que você fez a sua operação? Ou como é que você sobreviveu? E quantas operações você fez sem ser a do silicone? Eu vou explicar. A cirurgia de reatribuição de sexo em Portugal, ela foi feita em 2008. Eu tive 2 anos de acompanhamento médico-psicológico, é fundamental, até para esclarecer todas as dúvidas, porque é uma decisão irreversível, é uma decisão para a vida, não há como voltar atrás. E de facto... Eu caí no mundo da prostituição, eu estudei psicologia também, não exerci de facto, mas foi para mim muito doloroso, porque eu tive sempre uma educação rígida, apesar de não ter a compreensão da minha família, mas eu tive sempre uma educação exemplar, eu sempre tive boas notas na escola, e quando eu caí na prostituição, porquê? Pelas alternativas de trabalho, porque infelizmente, seja no Brasil, seja em Portugal, não há portanto, uma situação profissional, é difícil para quem é transexual
pessoal ter um trabalho. Às vezes as pessoas acabam por cair no caminho mais fácil, mas que no fundo não é mais fácil, porque eu tenho traumas, eu vou ficar com traumas para o resto da minha vida, porque eu não tive essa educação para cair na prostituição. E de facto, eu prostituía-me para poder sobreviver, porque eu não tinha trabalho. Eu tentei bater a várias portas e as portas fechavam-se quando apresentava o documento de identificação e de facto com o nome masculino. Era muito complicado. E a cirurgia ela foi comparticipada pelo Estado português, porque é assim que funcionava. Que bom. Mas eu fui a 4ª pessoa em Portugal. Mas também há aqui, quando eu pensei que todo o meu problema, a minha felicidade iria ser encontrada com a cirurgia, eu deparei-me com um outro problema. Ou seja, em Portugal, após ter feito a cirurgia de mudança de sexo, não havia uma lei aprovada para mudar a identidade. Então deparei-me com outro problema, 2 anos e meio de espera, a passar por situações constrangedoras no aeroporto, numas urgências do hospital, quando chamavam o nome masculino, entrava eu e o médico ou alguém me dizia: eu não chamei a senhora, eu chamei o senhor Nuno Ribeiro, e eu ter que explicar para pessoas que eu não conhecia de parte alguma que aquela pessoa era eu que estava ali. Então eu tive também a ajuda, que eu tenho que agradecer, passou aqui as imagens e está a passar imagens, eu tenho que agradecer a uma grande jornalista em Portugal, que foi a Mafalda Gameiro, que agarrou no meu caso, agarrou na minha história depois de fazer a cirurgia, porque eu tinha enviado vários e-mails, porque eu estava sem saber o que fazer. E a jornalista acompanhou o meu caso e ela disse-me: esta reportagem só vai terminar quando o seu nome estiver Patrícia Nogueira Ribeiro. Foram 2 anos e meio de reportagem. E ela ficou junto contigo? Junto comigo. Nós, ao fim de 15 dias de gravações, nós já éramos uma família, a equipa. Então foi muito gratificante ela acompanhar um caso ao longo de 2 anos e meio. Foi uma reportagem que me deu a visibilidade em Portugal. Eu sensibilizei Portugal e sensibilizei as pessoas além fronteiras, porque a reportagem foi vista através da emissora RTP, pela RTP Internacional, e foi de facto essa reportagem que me fez conquistar o carinho dos portugueses com a minha luta, com a minha simplicidade, com a minha humildade, e foi muito gratificante. E foi aí que eu decidi de facto abraçar aquilo que sempre me fez feliz de criança, foi a música. E já que estava na plenitude de mulher, eu resolvi gravar o meu primeiro álbum a solo, e daí surgiu a Patrícia Ribeiro. Que é difícil, mas com luta e perseverança a gente conquista. Eu acho que tudo na vida devemos sempre lutar para conquistar todos os nossos objetivos, porque como eu te estava a dizer em off, quando de facto as coisas nos são dadas de mão beijada, eu acho que não é a mesma coisa. E eu, por ter passado por tanta dificuldade na minha vida, eu gosto de coisas difíceis, dá-me luta, gosto quando as coisas me dão uma certa... conquistadas. São conquistadas E mesmo. acho que depois o sabor da vitória, da felicidade é gratificante. Eu tenho Quer uma perguntar, dúvida, Gabriel? Patrícia, porque assim, eu tava vendo no vídeo, você Sim. chegou a se apresentar como Nuno na TV, né? Cantando e tudo mais. Eu quero saber como é que foi a aceitação do público, né? Em te conhecer como Nuno, depois te ver como Patrícia. Como que foi o seu retorno à TV e à música? Foi bem aceito? Eu vou explicar. Eu quando vejo estas imagens, aliás, eu vou explicar. Eu tentei... Como eu sempre fui fascinada pela música, que a música sempre foi meu refúgio em criança, eu gravei um álbum a solo como Ricky, um álbum. E quando eu tinha 18 anos. O que é que acontece? Este álbum foi gravado um pouco também para tentar agradar a minha família. Então eu era uma criança muito infeliz aqui, porque eu estava a cantar, gostava da música, mas não era eu. Então, aqui via-se uma criança de facto infeliz, porque foi apenas para agradar a minha família, não estava a ser eu própria. Então o Ricky desapareceu em 1 ano. O que é que acontece? Eu estava numa balada, porque foi assim que a minha história ficou conhecida em Portugal. Eu estava numa balada
já como Patrícia, porque de uma hora para a outra o Ricky desapareceu. E sumiu. E você assumiu a Patrícia E em você. eu conheci de facto umas amigas numa balada e eu, quando as vi transexuais, eu disse, é isto que eu quero, agora é que eu vou lutar pela minha felicidade. E de uma hora para a outra eu coloquei alongamento no cabelo, foi um choque para os meus vizinhos, de um dia para o outro. Uau. Apareceu a Patrícia. Eu estava nessa balada e encontrei um amigo jornalista que não me tinha reconhecido, mas houve alguém que comentou, olha, aquela menina que está ali, Patrícia, era o Ricky, e o jornalista tentou-me contatar e eu fiquei muito sem saber o que fazer. E como eu tinha, de facto, o afastamento da minha família, esse jornalista contatou-me e o que é que eu pensei? Eu vou dar essa entrevista e a minha família vai saber que eu não sou mais o Ricky e estou a Patrícia. Então, essa reportagem foi capa de jornal, foi ao Jornal Nacional de Portugal, foi a maior reportagem do Jornal das 8 e a minha família ficou muito chocada, ficou a saber pela TV e nunca sabia, pensava que eu estava um menino. Mas como é que eles reagiram? Foram te procurar? Muito mal. Mal? O meu pai ligou-me, ficou muito mal, que não merecia eu ter escondido toda essa minha mudança repentina da família. Mas foi você um não choque. tinha como não esconder, eles não aceitavam, né? A única pessoa que foi estando sempre a par, que eu dizia, avó, eu estou a tomar hormônio, eu estou a fazer uma transformação, foi a minha avó, porque eu nunca tive coragem de contar nem à minha mãe, nem ao meu pai. Mas é ficaram a engraçado. saber pela comunicação social, foi muito chocante. Mas é engraçado, né? Quer dizer, a sua avó, Minha avó, estamos que a vinha ver de uma aqui. geração Muito bonitinho. muito anterior e que ao mesmo tempo tinha uma cabeça tão aberta, que enxergava você como uma criança infeliz e que, por mais que ela acho que não soubesse o que seria dali pra frente da sua vida, te apoiava na felicidade, né? A minha avó pensou que fosse uma fase da minha Achou? vida. A minha avó sempre percebeu que eu era uma criança diferente, mas ela pensou que com os anos passassem fosse apenas uma fase, que a parte feminina que a parte masculina se sobrepusesse à feminina, mas foi totalmente ao contrário, porque a parte feminina foi a que se sobrepôs à masculina e a minha avó sempre compreendeu. Na altura, eu como vivia com a minha mãe, eu tinha sempre receio de apanhar, porque apanhei muito, não foi fácil. Levava muitos castigos, as crianças na escola eram muito cruéis. E, na verdade, sofreu muito bullying. Muito. E a minha mãe e a minha avó chegaram a levar a vários psicólogos para tentar compreender o que é que se estava a passar. Mas eu, com receio de apanhar e de levar castigos, quando chegava aos psicólogos, negava sempre tudo. Porque a minha mãe apanhava as maquiagens escondidas, porque eu deixava de comer na escola para comprar maquiagem, para comprar roupa feminina. E foi muito difícil para a minha mãe. Foi. E como é a Patrícia hoje? Vendo tudo aquilo que passou, o que você se tornou e mais do que isso. Eu acho que o exemplo que você dá para tantos jovens que normalmente estão passando por isso e têm medo de chegar para os pais e falarem, olha, minha mente é de um sexo e meu corpo é de outro. Olha, eu decidi, com toda esta minha história, e também há aqui uma outra vertente que é de salientar. Também não foi fácil voltar ao meio artístico, porque eu também me deparei com o preconceito no próprio meio artístico. Não foi fácil, porque eu pensava que por ter passado por este processo de transição, que não iria incomodar, mas acabei por incomodar outras cantoras também. Acabei por ser mais uma a fazer concorrência. E de facto, quando conquistei o meu primeiro disco de ouro com o álbum Lotaria do Amor em 2013, de facto incomodei muita gente, mais ainda. E foi uma luta também muito grande, porquê? Porque eu tive, juntamente com a minha gravadora, numa luta para ir cantar nos programas de televisão, não como aquela transexual, mas como a Patrícia Ribeiro, não ter que estar sempre, portanto... A mulher, Patrícia. Exatamente. Então foi também uma luta muito grande. Hoje em dia eu faço dezenas de programas de televisão em Portugal e vou como uma cantora, como qualquer outra, Patrícia Ribeiro. Sim, como ela assiste nosso programa lá em Portugal. Assiste Portugal. É verdade. E sigo nas redes sociais e acho fantástico o programa. E estou muito feliz por estar aqui hoje. A gente também é muito feliz de te conhecer. Agora, de conhecer a sua história e de ver o quanto que você não tem vergonha disso. Eu acho isso
extremamente importante também, como exemplo a tantas pessoas, porque a gente tem que ter vergonha quando a gente é bandido, quando a gente Verdade, quando faz alguma coisa errada, né? concorda. cara? Isso não é fazer errado, isso é o seu direito. Eu apenas lutei pela minha felicidade e eu acho que todas as pessoas devem lutar pela sua felicidade. Eu não tenho a culpa de ter nascido com uma patologia diferente, eu apenas lutei pela minha felicidade, pelo que estava errado e de facto a cirurgia foi de facto, como eu costumo dizer, foi a cura de facto do meu problema genético com que eu nasci e essa luta e todas as batalhas com que eu me deparei, hoje em dia para mim eu olho para trás, mas eu estou feliz, estou realizada. Valeu, né? Canto, o que eu mais gosto de fazer é cantar, porque acho que a música nos alivia a alma. E eu, quando estou em cima de um palco, eu tento esquecer tudo. Até posso estar com algum problema, mas quando eu estou em cima do palco, Esquece eu tenho que tudo, levar né? alegria para todas as pessoas que me estão a ver e que me estão a aplaudir. E é gratificante. Eu sinto-me hoje mesmo muito feliz. Aliás, eu estar aqui com vocês, acho que vocês notam pelo meu olhar, radia felicidade. Ainda mais porque também consegui conquistar a felicidade a nível sentimental. Eu vim pela primeira vez agora ao Brasil com o meu namorado. Estamos em lua de mel. Que é o boy magia ali, ó. É boa magia. É verdade. Ele tá tímido, você deixa ele tímido. Sim. E foi também muito difícil. Acho que às vezes eu tiro-lhe o chapéu também. Porquê? Porque por ele ter assumido a relação, ter quebrado tabus, ter quebrado o preconceito, eu acho que é muito importante para nós que passamos por este processo. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito carente, sou uma pessoa com muita falta de carinho por tudo o que eu passei e acho que quando nos aparece alguém que nos assuma sem preconceito e nos dá um pouco de carinho, sem vergonha e quebra tabus, eu acho que é mais fácil conquistar, porque de facto o que nós procuramos é de facto o carinho, a aceitação. Então eu estou a viver uma fase muito feliz da minha vida. Também vim aqui ao Brasil divulgar o meu novo álbum, que está aqui um exemplar exclusivo que eu trouxe, porque ele só vai estar à venda nas lojas a partir do dia 6 de maio. Ah, só 6 de então maio, é está exclusivo. quentinho, Olha, que legal, que lindo. Eu trouxe pouquinhos exemplares. Isso é um exemplar exclusivo aqui para o vosso programa. Obrigada. É um álbum diferente, porque eu senti necessidade, Kátia, de fazer uma evolução na minha carreira. Então é um álbum que marca, portanto, uma época, porque eu decidi regravar neste álbum as músicas que fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Ah, que legal! Não só as brasileiras para retribuir todo o carinho do público brasileiro que me recebe tão bem sempre que eu venho ao Brasil, e eu já tenho mais de 110 mil seguidores no Facebook desde que eu vim ao Brasil. Que legal. É verdade, eu tenho consciência disso. Então eu decidi regravar neste álbum êxitos que marcaram também uma época no Brasil, como Rosana, que vamos ouvir, como Uma Deusa, Leandro e Leonardo, Temporal de Amor. Regravei também Meu Primeiro Amor e, claro, os internacionais como os Europe, Countdown, a Samantha Fox e o It Boys, que é o single principal deste álbum. Então estou super radiante. Vou estar aqui Vai fazer convosco. shows também aqui pelo Brasil agora? Já começa a pensar Agora nisso? comecei a divulgação e de facto as coisas, eu cheguei há 2 dias, mas de facto está a surgir tanta coisa. Eu estou super feliz com a receptividade do público brasileiro e quero agradecer a todos que estão a assistir ao programa nas redes sociais pelo carinho que eu recebo, porque eu amo o Brasil e sempre que venho aqui eu vou de coração cheio para Portugal com o carinho que vocês me dão aqui. Sinto-me completamente em casa. Vamos cantar? Vamos. O pessoal ficar mais contente ainda. Você canta demais, ó. Sim. Vambora, Patrícia Ribeiro ao vivo. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém
Olha, você tem que vir fazer um show no Brasil, não, vários, acho que um por cidade. Ficou muito lindo. Deixa eu apresentar aqui Jailson e Juliana, como vocês dançam também. Exatamente. A gente até se animou lá, só esticadinha de braço, nós três. Gostou, Parabéns. Kátia? Amei, gostei Obrigado. pouco, viu? Deixa eu mostrar aqui, gente, o CD da Patrícia Ribeiro. Então, 6 de maio a gente já vai encontrar A a partir de venda. 6 de maio vai estar primeiramente em Portugal e depois, quem sabe, voltarei novamente ao Brasil. Quem sim. sabe não, tá intimada, não é nem convidada, viu? Olha, o site é www.patriciaribeiro.net. patriciaribeiro.net. Siga também a Patrícia Ribeiro nas redes sociais e começa a pedir para ela fazer shows aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que vai ser fantástico, um grande sucesso, com certeza. Amei te conhecer, que você realize todos os seus sonhos. Muito obrigada Continue pelo buscando sua carinho felicidade. e obrigada a vocês também pela simpatia. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso. Olha, gente, que lindo, né? Que show, já pensou um show inteirinho? Olha, acessa o site patriciaribeiro.net.